A gente traz para você agora que a taxa de desemprego caiu para 5,1% no trimestre encerrado em dezembro do ano passado. O IBGE acaba de divulgar esse número, que é o menor da série histórica. No trimestre encerrado em novembro, a taxa, você lembra, havia ficado em 5,2%. O resultado, inclusive, vem em linha com a expectativa do mercado. A expectativa era de uma taxa de desocupação de 5,1%. E a gente lembra que o CAGED, publicado ontem, mostrou o pior resultado anual desde o início da série histórica em 2020, com a criação pífia e abaixo das expectativas de empregos no final do ano passado, né? A gente tem, portanto, essa confirmação agora por parte do IBGE. Temos esses dados que você vê na sua tela, que acabam de sair, acaba de ser publicado pelo IBGE em meio a um outro breaking news, né? A gente trazia para você essa indicação de Donald Trump para o comando do Federal Reserve, e eu trago para vocês que no trimestre encerrado em dezembro, a taxa de desocupação caiu a 5,1%, né, no nível mais baixo da série histórica, como a gente trouxe para você, iniciado em 2012, quando foi de 8%. Ou seja, diz o IBGE, que cerca de 5 milhões e meio de pessoas tentaram encontrar um emprego nos 3 últimos meses do ano passado, de 2025, e integrar uma população ocupada que totalizava 103 milhões de pessoas. Com o resultado de dezembro, a taxa anual do indicador de desemprego caiu de 6,6% no acumulado de 2024 para 5,6% em 2025, um ponto percentual a menos, o patamar mais baixo desde 2012. Diz o IBGE que, em razão da pandemia de Covid-19, nos anos de 2020 e 2021, a taxa chegou a 13,7% e 14%, cerca de 14 milhões de desempregados na ocasião. Você vê aqui a série histórica iniciada em 2012 na sua tela, com uma taxa de desemprego de 7,4%, uma taxa de desocupação de 7,4%, atingindo seu ápice exatamente como destacou o IBGE, inclusive, em 2021, com uma taxa de desocupação de 14%. E essas sucessivas reduções da taxa de desocupação, segundo o IBGE, chegando agora ao patamar de 5,6% no acumulado de 2025. Em dezembro, né, essa taxa, portanto, era de 5,1% menor também, nível da série histórica. Diz a coordenadora de pesquisas da pesquisa, né, da PNAD contínua, Adriana Berengui, que a queda de desocupação não foi provocada por aumento da subutilização da força do trabalho ou do desalento, que é quando a pessoa também desiste, né? Há uma frustração e uma desistência de procurar emprego, reduzindo a pressão por trabalho. A trajetória da queda da taxa de desocupação em 2025 foi sustentada pela expansão da ocupação, principalmente na atividade de serviços, o que tem uma correlação também direta com essa premência de uma pressão bastante significativa dos serviços, principalmente no IPCA, né, na composição do índice de preços ao consumidor amplo, né, o índice oficial de inflação do país. Diz, portanto, essa publicação do IBGE que a população ocupada no ano passado foi recorde na série histórica, 103 milhões de pessoas ocupadas, em comparação com o patamar de pouco mais de 101 milhões de pessoas ocupadas em 2024. Em 2012, esse valor era de 89,3 milhões, ou seja, é claro, houve também um aumento populacional, é evidente que isso é mensurado nessa métrica do IBGE. Outro indicador importante, diz o IBGE, para se ver a qualidade do mercado de trabalho, o valor anual do nível de ocupação, percentual ocupado na população em idade de trabalhar, né, nessa população em idade ativa, também foi recorde da série histórica, 59,1%, enquanto em 2024 era de 58,6%. Taxa de subutilização, como destacava o IBGE naquele trecho anterior que a gente trouxe para você, cai para 14,5%, a menor da série histórica, mostrando que as pessoas desocupadas ou subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas, né, recuou 10,8% entre 2025 e 2024, passando de 18,7 milhões de pessoas para cerca de 16,6 milhões de pessoas no ano passado, ainda acima do menor nível da série histórica, né? Quando houve em 2014 e nos anos da Covid ali, a ponta, né, nos anos da pandemia, chegou a 31,2 milhões de pessoas e mais de 32 milhões de pessoas em 2021. Você vê na série histórica essa taxa de subutilização da força de trabalho trazida também por meio de gráficos, com essa subutilização, evidentemente, chamando bastante atenção entre os anos de 2020 e 2021, impactados, claro,
pela pandemia de Covid-19. Aqui tem um aspecto bastante importante também da PNAD contínua, trazida agora pelo IBGE, dizendo que o valor do rendimento médio real foi estimado em R$ 3.560, um aumento de 5,7%, acima da inflação, então, da inflação oficial do país. Em 2025, a gente lembra, fechou em 4,26%, na comparação com 2024. Na série histórica da pesquisa, desde 2012, o menor resultado havia sido em 2022, rendimento médio de R$ 3.032. Portanto, temos também o valor anual da massa de rendimento real, que chegou a mais de 361 bilhões de reais, o maior nível da série histórica, com alta de mais de 7,5% em relação a 2024. Temos destaques para as áreas de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, como também o grupamento formado pela administração pública, defesa, educação, saúde humana, seguridade social e serviços sociais, que concentram, de acordo com o IBGE, contingente de trabalhadores mais escolarizados, com vínculos mais formalizados e rendimentos mais altos, de acordo com a Adriana Berengui, a gerente da pesquisa. E me chama bastante atenção, fora é evidente, esse contingente de informação e comunicação e atividades financeiras, me chama bastante atenção isso aqui, administração pública, defesa, educação, administração pública, seguridade social e serviços sociais. Boa parte delas, inclusive, vinculada ao poder público, indicando também um incremento do ponto de vista de empregos no serviço público. Evidentemente, a gente vai continuar conversando sobre isso. E mais de 1 milhão de pessoas empregadas com carteira em 2025, alcançando também um patamar recorde, crescendo o número de empregos com carteira assinada crescendo 2,8%, chegando a 38,9 milhões de pessoas, o mais alto da série histórica também. Portanto, como a gente trouxe para você, desocupação caindo, os dados do IBGE, evidentemente a gente vai continuar destrinchando essa pesquisa, a pesquisa nacional por amostra de domicílio contínua, ao longo da nossa programação, mas temos, portanto, uma taxa de desocupação em 5,1% em dezembro, fechando 2025 em 5,6%, menor nível da série histórica mensurado pelo IBGE.